dia, crianças! Vamos a mais uma aula do nosso componente curricular matemática, né? Vamos a mais uma aula de matemática, mas como sempre, antes de iniciar as nossas aulas, nós sempre fazemos o nosso momento de oração, né? Para que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar, nos defender de todo mal. Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, nos livrando do mal, que o Senhor possa confortar o coração das pessoas que perderam seus entes queridos durante essa pandemia, que o Senhor possa nos abençoar cada dia da nossa vida e que nós possamos nos livrar, que o Senhor vai ajudar e nós vamos nos livrar dessa pandemia, desse mal que está acontecendo, né? Em nome de Jesus, nós vamos sair todos em paz, né? Então vamos lá. Então, crianças, é no módulo 1 ainda, né, que nós vamos fechar o módulo 1 hoje, nós estamos fechando o módulo 1 no capítulo 3, mas eu digo para vocês o seguinte, nós vamos fechar esse módulo hoje, mas nós temos uma atividade de revisão, né, que no final desse capítulo tem uma atividade de revisão. E essa atividade de revisão, ela vem recordar as aulas do capítulo 1, 2 e 3. Que eu já vou estar passando para vocês na próxima aula, certo? Para não ficar muito com o capítulo 3, que já tem bastante atividade, entendeu? Então, na próxima aula eu já vou passar a atividade de revisão de matemática, certo? Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 3, na página 152, que é figuras geométricas espaciais. Tá vendo aqui, ó? Figuras geométricas espaciais, no capítulo 3. O que nós vamos estudar dentro desse tema? Nós vamos estudar os subtemas. Reconhecendo figuras espaciais, poliedros e não poliedros, prismas e pirâmides e vistas, certo? Então vamos lá. Primeiro eu quero que vocês me acompanhem na página 152, nessa pequena leitura. O cubo mágico é um dos jogos mais conhecidos do mundo. Esse quebra-cabeça tornou-se popular nos anos de 1980 e continua fazendo sucesso. O primeiro cubo mágico feito em madeira surgiu de uma ideia do arquiteto húngaro Ernő Rubik, enquanto ensinava geometria a seus alunos em 1974. Aí vocês observem a imagem aqui desse lado, ó, e faz as perguntinhas. Eu tenho 3 perguntinhas. Qual é a principal diferença entre os 2 cubos mágicos que aparecem nesta página? A diferença está bem clara, né? Que esse aqui, ó, tá com a cor completa em cada parte, né? E aqui não, aqui já vê que as cores se misturaram. Alguém mexeu, as cores se misturou, certo? E a outra pergunta diz, na letra B. Nestas fotografias, é possível visualizar todas as faces do cubo mágico? Sim, dá para se observar todas as faces, né? E pergunta, quantas faces são ao todo? Nós sabemos que um cubo tem 6 partes, a gente sempre, né, sabe disso, que todo mundo conhece um cubo, certo? Então, ele tem 6 faces. Letra C. Quais objetos com o mesmo formato do cubo mágico você conhece, né? Vocês conhecem o dadozinho mesmo, o dado que é numeradozinho, né, pelos pontinhos de 1 a 6. Também tem uma caixa de presente, dependendo do formato da caixa de presente, também lembra um cubo, né? E também uma televisão, dependendo também do formato da televisão, naquelas mais antigas que lembra mais o cubo, certo? Então vamos lá, começar. Para nós aprendermos, nós vamos primeiro aqui, ó, por que tem reconhecendo as figuras geométricas espaciais? Porque isso aqui não é novo para vocês. Vocês já viram essas figuras em séries anteriores, certo? Então, estas imagens lembram algumas formas geométricas espaciais. Veja o nome que recebe cada uma delas. Aqui eu tenho a pirâmide de base quadrangular. Por que quadrangular? Porque embaixo, ó, tem a forma quadrada, certo? Aqui eu tenho um paralelepípedo. Aqui eu tenho um prisma de base pentagonal. Porque a base dele, por que pentagonal? Porque a base dele aqui, ó, tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. E penta significa o número 5, certo?
Aqui eu tenho o cilindro, tenho o cone e tem a esfera, né? Sabemos que todo em formato de redondo, né, é uma esfera, certo? Então, é importante vocês estarem observando e sabendo também que vocês estão só aqui relembrando coisas que vocês já viram, certo? Continuando. Imagens que lembram figuras geométricas espaciais. Aqui eu tenho. Você já conhece algumas formas geométricas espaciais, já está dizendo que vocês conhecem, né? Afirmando. Vamos recordar. Aqui eu tenho o dado, né? Que ele lembra o quê? O cubo. Aqui eu tenho uma lata de tinta que lembra o cilindro. Aqui eu tenho um chapéu de festinha de aniversário que lembra o cone. Aqui eu tenho uma caixa de presente, né? O formato dessa caixa, ela lembra um paralelepípedo. Aqui eu tenho a bola, que lembra a esfera. E aqui eu tenho uma construção, né, em formato de pirâmide, que lembra uma pirâmide quadrada, certo? Entendeu? Porque a parte dela aqui dá um formato um pouco quadrado. Então, essa construção, ela lembra o formato de uma pirâmide, certo? Daqui na página 154 do livro de vocês, também tem umas imagens aqui também que vêm relembrar o cilindro, a esfera, a pirâmide e o paralelepípedo. Vamos ver aqui. Arquitetos e engenheiros exploram a geometria no planejamento e na execução de suas obras. No dia a dia, as figuras geométricas podem ser lembradas nessas construções, ó. Primeiro, nós temos um edifício cilíndrico, que a gente já sabe que ele tem o formato de um cilindro, né? Do lado, nós temos a Arena Ericsson Club, na Suécia, e o formato dele aí, a gente já está vendo que é arredondado, é um formato da esfera. E embaixo nós temos o Hotel Luxor em Las Vegas, estado de Nevada, Estados Unidos, que já dá para entender que é o formato desse hotel, é o formato de uma pirâmide, né? E do outro lado nós temos o Museu Histórico de Divinópolis, em Minas Gerais. Já dá para perceber que o formato desse museu é em formato de paralelepípedo, certo? Então vamos continuar. Ó. Agora, crianças, nós vamos entender quando é que as figuras são poliedros e não poliedros. Atenção, ó. Poliedros. As figuras geométricas espaciais que não possuem superfícies arredondadas são chamadas poliedros. As que não possuem superfícies arredondadas, certo? Essas que são poliedros. Olha aqui as imagens que vocês estão vendo aqui, ó. Porque se eu for pegar cada uma dessas figuras e tentar jogar ela não vai rolar com uma forma redonda, se a figura for redonda, certo? Vai sair de todas as formas, certo? Então, não se esqueçam que poliedro é quando a figura não possui superfície arredondada, como as que vocês estão vendo aqui e entre outras também. Agora vamos conhecer quando é que elas são não poliedros. Já é o oposto da outra. As figuras geométricas espaciais que possuem superfície arredondada são chamadas de não poliedro. Agora já são as que possuem superfície arredondada, certo? O poliedro é o que não possui e o não poliedro é o que possui partes arredondadas. Como, por exemplo, a esfera, que é inteiramente redonda, né? O cilindro, o cone, entre outros. Então, aqui a gente já sabe, né, que ela é inteiramente arredondada. O cilindro tem a parte de cima que é arredondada e o cone tem a partezinha de baixo que é arredondada. Então, os sólidos geométricos com uma ou mais superfície não plana chamam-se não poliedros. Agora entenda a diferença. Poliedro é quando as figuras não possuem partes arredondadas. E não poliedros é quando elas possuem as partes arredondadas, certo? Bora lá. Observe as indicações no poliedro abaixo. Aqui é para vocês aprenderem onde é que fica a face, a aresta e o vértice de uma figura. Até porque vocês vão ter nas atividades aqui algumas figuras em que vocês vão ter que identificar quantas faces, quantos vértices, quantas arestas tem, certo? Então vamos observar. Ó, a partezinha aqui são as faces, né? Cada pedaço, cada parte deles são as faces. O vértice são os pontinhos, ou seja, os cantinhos de cada figura. A aresta são as linhas, né? Quando eu estou formando o desenho, tem as linhas, então são as arestas.
Essa imagem aqui mostra muito bem para vocês, ó. Onde ele pintou aqui, para mostrar para vocês que aqui é a face, né? Assim como tem as outras faces aqui. Mas ele pintou uma para vocês bem identificar melhor. Aqui a aresta, ó, que ele pintou aqui de azul, para identificar que a aresta são as linhas. E o vértice, né? Ele colocou até os pontinhos aqui para saber, ó, que o vértice são os cantinhos de cada figura, ó, certo? Aqui também eu tenho essa outra figura também para mostrar. Também a mesma coisa. Aresta, né? Que são as linhas. Face é o que está dentro, que aqui tem as 3 faces. E o vértice é o cantinho, né? Aqui como tem um cantinho, aqui também tem um, aqui tem outro, certo? E nessa outra figura também é a mesma coisa. Identificar o vértice, tá lá o cantinho. Aresta, as linhas. E a face é o que está dentro, certo? Cada parte. Bora lá. Continuando. Prismas. Em um prisma, há 2 faces poligonais de mesma forma e tamanho que recebem o nome de base. Quer dizer que tem 2 bases, tanto em cima como embaixo. A classificação de um prisma depende do nome do polígono de suas bases. As demais faces do prisma são chamadas faces laterais, certo? Então, vamos observar aqui. Eu tenho um prisma triangular. Por quê? Porque ó, as 2 bases dele têm formato de triângulo. Aqui eu tenho um prisma quadrangular, porque as 2 bases dele, tanto em cima como embaixo, formam um quadrado. Aqui eu tenho um prisma pentagonal, por quê? Porque as 2 partes, tanto a de cima como a de baixo, é formado por 5 partes. E penta significa 5. Aqui, por que prisma hexagonal? Porque as 2 partes, tanto em cima como embaixo, as 2 bases, né, que a gente observa que ele tem 2 bases. É formado por 6 partes em cima como embaixo, né? Então eu entendo, o prisma ele tem 2 bases, tanto em cima como embaixo. Aqui ó, o que dá para observar aqui nesses 2 prismas aqui, ó. A base em cima e embaixo e tem as faces lateral, que tem a direita e a esquerda, né? Da lateral, os lados, né, da figura. Aqui do mesmo jeito, ó, a base em cima, a base embaixo. E tem as faces lateral, né? Que toda figura tem os seus lados, direita e esquerda. Continuando. Nós vamos agora ver a pirâmide, a questão das pirâmides, né? A diferença da pirâmide para o prisma. Em uma pirâmide, todas as faces laterais possuem formato triangular e há apenas uma base. Ó, lá a gente aprendeu que lá no prisma tem 2 bases, tanto em cima como embaixo. Já a pirâmide não, só tem uma base, só embaixo, certo? E há apenas uma base, né? A classificação de uma pirâmide depende do nome do polígono, de sua base, de modo semelhante ao prisma, né? Se parece com ele, mas a gente observa a diferença porque o outro tem 2 bases, só tem uma base, né? Um pouco diferente. Então, bora lá. Aqui eu tenho uma base em formato de triângulo. A base dele embaixo aqui, ó, tem um formato de triângulo. Essa base tem um formato quadrilátero, ó, um formato quadrado. Essa base aqui tem o formato de um pentágono, de 5 lados. Ó. E essa base tem o formato hexágono, que é de 6 lados, certo? E aqui, ó, tem essa imagem aqui dessa pirâmide para vocês identificarem, né? Ó, aqui a basezinha dela aqui embaixo, ó, que dá para saber em formato de quê? Quadrilátero ela, certo? E aqui é para vocês observar nessa figura que eu tenho a base, né? Tem um vértice lá em cima e também ela tem a face lateral, né? Tem os lados dela também, certo? Vamos lá, continuando. Agora as vistas, crianças. Ó, os objetos de cada vista de um mesmo objeto possuem diferenças porque depende da posição do observador. Então, para a gente observar a vista de uma coisa, depende da forma que eu estou vendo, né? Da forma que eu estou observando. Aqui, ó. Eu tenho um desenho aqui dessa caixa, né, aqui ó, em cima, né, a gente já sabe, a parte de cima é o que? A vista superior, né, a parte de cima é a vista superior. A parte de lado eu chamo vista lateral, então eu tenho a vista lateral direita e esquerda. E na frente é a vista frontal, viu? Então toda figura a gente se observa para se analisar ela, a questão da vista dela, até a gente observar de cima, né, alguma coisa filmando em cima, a gente se observa como o formato que a gente olha, percebe a figura, né? Então, na figura, aqui já está bem identificando para vocês, ó, que aqui essa parte de cima é chamada o quê? Vista superior, que está em cima superior, né? E
E o que está de lado aqui, ó, de frente, né? É chamado o quê? Vista frontal. Superior em cima, vista frontal é de frente e tem a vista lateral, né? Que tem os dois lados, né? Que se a gente observar aqui, fazendo um exemplo assim de uma casa, né? Tem a parte superior lá em cima da casa, tem a frente da casa e tem as partes lateral da casa, tem a direita e tem a esquerda. A direita e a esquerda, certo? E a parte frontal, né? Tem a frente da casa. Então, observe aqui por esse dado aqui. O dado, a parte de cima do dado aqui, né? Superior, né? Que é a parte de cima. Aí aqui ele tem as laterais, a gente sabe que ele tem a lateral. E o dado, para me saber a parte frontal, depende de quando eu jogar o dado, né? Quando eu jogar o dado, eu vou ver o que ficou de frente para mim. Se foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que ficar de frente para mim é que eu vou identificar como frontal, né? E o que, aí eu vou ver onde é que está qual é a marcação das partes lateral direita e esquerda e vou perceber qual é a parte que vai ficar superior também, qual é a quantidade de pontinhos que vai ficar, certo? Então vamos lá. Continuando. Bem, gente, essa foi a nossa aula, né, de figuras espaciais. Eu quero que antes de eu passar a agenda, que vocês analisem bem aqui. Também é importante olhar essa parte bem aqui, ó. Na página, qual é a página aqui? Na página 170, né, que fala das vistas. Questão do subtema vista, ó. Me acompanha aí, na página 170, ó. A professora do 5º ano posicionou um dado sobre a mesa e pediu a 4 alunos que o observassem. Em seguida, ela pediu que esses alunos representassem no quadro uma vista desse objeto. Observe o que eles disseram, né? Cada um, da forma que eles conseguiram observar, a gente observa bem aqui, ó. Por exemplo, eu tenho a Bianca, né? E a Bianca disse assim: a vista que desenhei é frontal. Já o Sandro diz: desenhei a vista superior do dado, né? Parte de cima. A da Bianca, a parte de frente, né? E o Yuri: meu desenho representa a vista lateral esquerda do desenho, né? Já na parte esquerda. E já a Ana disse: meu desenho representa a outra vista lateral do dado no lado oposto à de Yuri. No caso dele, à direita, né? A do Yuri à esquerda e a da Ana à direita, certo? Então, a partir daqui, né, do depoimento deles aqui, vocês vão responder a primeira questão da página 171, para vocês identificarem qual foi a quantidade que cada um que vocês vão ter que ligar, a quantidade de cada um dos lados que eles conseguiram desenhar, entendeu? A partir do que eles falaram, certo? Bem, crianças, essa foi a nossa aula de hoje, né, sobre figuras espaciais. Nós vamos para a agenda aqui. Matemática, responder as páginas 154 a 163 e páginas 166 a 176. E nós temos também, né, nesse capítulo, tem um jogo das figuras geométricas na página 177. Esse joguinho vocês podem estar fazendo em casa, entendeu? Pode recortar ele e utilizar em casa direitinho, certo? Com o coleguinha que estiver em casa ou o irmão, certo? E tem uma observação, muita atenção aqui nessa observação. Nas páginas das atividades estão incluídas as que necessitam do material complementar do livro que deverão ser realizadas. São elas, nas páginas 156, 169 e 174. Então, nessas páginas, crianças, que estão aqui incluídas aqui, vocês, para fazerem elas, vocês vão necessitar do material complementar, que está aqui no final do livro, certo? No final do livro, vocês têm um material complementar que vocês vão utilizar, certo? A partir da página 5 tem um material complementar. Então, essas atividades, elas vão ser confeccionadas, né? Vocês vão confeccionar, cada uma a sua, vão tirar foto e vão colocar no grupo, para que todos possam ver as atividades complementares de vocês, confeccionadas, produzidas por vocês, através do material que vocês têm, certo? Então, muita atenção quando fizerem as atividades. Nunca esqueçam que vocês têm que responder as atividades e mandar para mim, entendeu? Para mim estar registrando quem está realmente fazendo as atividades, certo? Também eu deixo, como sempre nas minhas aulas, eu gosto de deixar a mensagem de reflexão para vocês. Vamos lá. Ó,
Um dia você dirá: não foi fácil, mas com a ajuda de Deus eu consegui, né? Com fé em Deus, um dia nós vamos dizer isso, né? Vamos parar e vamos dizer que não foi fácil, né? Foi fácil, mas a gente conseguiu, né? Com fé em Deus, nós vamos chegar o dia da gente dizer assim. Então, crianças, até a próxima aula e um beijo.